Olá, meus caros, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de auditoria, de conceitos de auditoria contábil. Nós já tivemos as duas primeiras aulas e hoje nós vamos estarmos falando um pouquinho mais, amadurecendo alguns conceitos de auditoria, ok? Só para a gente fazer uma pequena recapitulação, para que a gente siga a sequência, não perca a sequência dos fatos. Na primeira aula, primeira e segunda aula, nós definimos o que é auditoria, tá? O que seria essa definição. É uma disciplina, é uma ciência, tá, da área contábil, onde essa ciência busca certificar de uma forma técnica, de uma forma científica, as demonstrações contábeis. O que significa isso? As demonstrações que são apresentadas para os investidores, para os públicos em geral, tá, os interessados sobre o estado patrimonial, a situação patrimonial das empresas, se baseiam nesses documentos, nesses relatórios. Então, esse profissional, o auditor contábil independente, ok? Ele busca o quê? Ele vai dar qualidade para esse relatório. Ele vai falar que esse relatório realmente retrata com bastante fidelidade a realidade patrimonial de uma determinada entidade. Tá? Qual que é o grande objetivo da auditoria? É estar fornecendo essas informações para quem de direito. Num primeiro momento, ela foi criada para atender o quem? Os investidores. Os investidores não tinham como... tinham recursos, tinham capital, mas não tinham conhecimento para fazer esse trabalho, verificar se as demonstrações contábeis realmente estão sendo realizadas, estão sendo elaboradas, baseado na legislação dos locais, dos lugares e etc. Tá? Hoje, a auditoria está de uma forma muito mais ampla. Então, além dessa certificação das demonstrações contábeis, hoje nós auditamos empresas de risco, projetos de risco, cisões, incorporações de empresas, nós verificamos fraude nas incorporações, nós sugerimos novas formas de gestões e etc. Então, hoje, a auditoria, com o amadurecimento, com a evolução dos negócios, ela tem atendido com bastante qualidade os interesses dos interessados nas informações contábeis. E a cada dia que passa, ela está se modernizando, ok? Em busca de atender a essas solicitações. Uma das nossas últimas conquistas é o relatório de asseguração, ok? Onde nós buscamos um outro público que não são só os acionistas, os sócios das empresas, mas aquele público que são clientes da empresa, a quais o nosso cliente atende esses clientes. De que forma que nós fazemos esse trabalho? Através de testes, ok? Dois grandes testes, duas grandes formas que nós podemos classificar esses testes. Testes substantivos e testes de observância, ok? Testes substantivos são aquelas que vão atestar a qualidade, a veracidade das informações daquele relatório. Aquele número que está colocado lá está ok ou não está ok? Oferece risco nas decisões dos investidores? Sim ou não? E se sim, por que sim? E se não, por que não? Ok? Testes de observância. Aqueles ditos que foram colocados pelos acionistas, olha, eu quero que o meu dinheiro seja governado, seja operacionalizado de tal forma ou de uma outra forma, tá? Que nós chamamos de controles internos dentro das organizações, está sendo feita de acordo com o que eu quero que seja feito, ok? Então, esses testes de observância, ele busca basicamente o quê? Verificar junto à empresa se a parte operacional da empresa está conduzindo os investimentos realizados pelos investidores, se estão sendo feitos de acordo com as premissas pré-determinadas. Tá? E o que é o controle interno? É o que nós acabamos de falar. É a vontade dos investidores. Ok? Olha, de que forma que eu quero conduzir o meu negócio. Tá? Eu quero que o meu negócio seja conduzido, que os meus pagamentos sejam feitos no máximo até tal prazo, que
que os meus créditos eu posso fornecer até determinado valor, até determinado prazo, que as compras sejam feitas, realizadas com aprovação do A, do B, do C, e assim sucessivamente. Tá? Todas essas críticas e essas validações que o auditor vai fazer, ele vai fazer através de um documento chamado parecer da auditoria, parecer contábil. Esse parecer é uma opinião desse profissional. Tá? Só que essa opinião não é uma opinião pessoal, não é uma opinião emocional, é uma opinião científica. Ela é baseada em critérios estatísticos, tá? São critérios por amostragem, testes que são feitos por amostragem. Todos esses testes acabam gerando, de alguma forma, o quê? Alguma documentação, que nós chamamos do quê? De papéis de trabalho. Esses papéis de trabalho, na maioria deles são documentos fiscais, que são os documentos que comprovam os fatos que ocorreram no decorrer de um determinado período. Tá? Podem ser atas que são onde que estão determinada como que a empresa deve ser conduzida, controles internos, os estatutos da empresa, contrato social e etc. Ou também documentos que podem ser gerados por este profissional. Ok? Então, esse profissional, no decorrer do exercício da sua função, do exercício da auditoria, ele pode eventualmente estar gerando documentos. Tá? Anotações, observações, fotografias e etc, etc. Tá? Esses documentos podem ser físicos, ok? Uma anotação, ou pode ser algum documento também que pode estar num arquivo eletrônico, ou numa nuvem, ou um documento que pode estar num órgão público, e assim sucessivamente. Okay? Então, esses são os papéis de trabalho. Qual é a função dos papéis de trabalho? É justamente alicerçar a opinião desse profissional. Ok? Então, no parecer de auditoria, nós vamos emitir o quê? A opinião desse profissional. Essa opinião, ela é baseada o quê? Num documento, que é um papel de trabalho. Ok? Então, tal documento ou tal procedimento, tá, está em desacordo com a legislação tal, ou está de acordo com a legislação tal. Ok? Então, esses são os papéis de trabalho. Dando uma recapitulada nas duas últimas aulas, nesse curto espaço de tempo, lógico que de uma forma muito sintética, muito generalista, ok? Nós estamos abertos às perguntas, aos questionamentos que podem ser feitos de uma forma ampla. Todos têm o meu e-mail, como pode estar se comunicando comigo. Então, o meu e-mail é W de Vanderlei Santos. O meu Santos tem uma particularidade, é Santos com M de Maria. Então, o meu e-mail é W de Vanderlei, S de sapo, A de amor, M de Maria, T de tapete, O de ovo, S de sapo, @uol.com.br. Fique à vontade que eu responderei com todo prazer todas as indagações que me forem feitas. Ok? Então, vamos iniciar, propriamente dito, a aula de hoje. Essa profissão, auditoria contábil, é uma profissão regulamentada, ok? O que é regulamentada? Ela tem alguns procedimentos, algumas normatizações. Primeiro pelo CRC, que é o nosso órgão de classe. O auditor só pode ser um contador, um bacharel em contabilidade, ok? Então, ele precisa, além dele ter desenvolvido o conhecimento e etc., numa faculdade de ciências contábeis, ele tem que estar habilitado pelo órgão de classe, pelo CRC. O que é essa habilitação? Tá? Ele está com as suas obrigações, com os seus pares de profissão em ordem. Além desse reconhecimento, dessa habilitação do CRC, ele também tem que ter um registro na CVM. Quem que é a CVM? A Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Comissão de Valores Mobiliários é um órgão que ele é subordinado ao Banco Central do Brasil, que é subordinado ao Ministério da Fazenda. Ok? A CVM, ela normatiza todos os procedimentos na criação, na constituição e na operação das SAs, das empresas de capitais abertos.
que é capital aberto? São aquelas que negociam as suas ações a balcão na Bolsa de Valores. Ok? Então, todas as empresas que, por exigência legal, têm que ser verificadas a sua escrituração, as suas demonstrações, por um auditor independente, por um contador independente, ok? Ela também é subordinada às normatizações da CVM. Então, observe bem a qualidade, tá, que tem que ter esse profissional, a qualidade, a experiência que esse profissional tem que ter, ok? Ele pode determinar situações de vantagem ou desvantagens de uma organização, tá? Isso envolve o quê? Pode estar mexendo em várias áreas da nossa estrutura, política, econômicas e etc. Por isso que a CVM está vinculada, ela está subordinada a quem? Num primeiro momento ao Banco Central, o qual está subordinada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Se eu tenho algum problema de lucratividade ou de prejuízo nessa empresa, né, numa empresa SA, que eventualmente pode criar um problema na minha economia ou no plano estratégico da economia de um determinado país, o Ministério da Fazenda, através do Banco Central, pode atuar de forma decisiva na condução desse negócio. Tá? Então, vocês começam a entender o quê? Olha, Ministério da Fazenda, ok? Banco Central, CVM. Tá? Então, todos os profissionais de auditoria, que faz auditoria interna, ele também tem que estar inscrito na CVM. Tá? Então, além do reconhecimento do CRC, Bacharel em Ciências Contábeis, ele também tem que estar inscrito na CVM. A CVM foi criada quando? Pela Lei 6.385/76. Alguma coincidência 6.404/76? Nenhuma, pessoal. Tá? As duas foram criadas simultaneamente. 6.404, uma lei que foi destinada aos investidores, ela tem o grande foco nos investimentos, ok? E, para que possa ter sido normatizado esses procedimentos das empresas SAs, essa nova situação, essa nova realidade econômica, foi criado o quê? A CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A Embracon, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, é um instituto onde que eles normatizam a condução da profissão de auditor, ok? E lá, várias atualizações, vários cursos, vários benefícios e etc. Tá? Então, os auditores também, todos eles são vinculados ao Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Ok? CRC, nós falamos. Audibra, Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Mais ou menos, né? Lógico que nós estamos falando de uma forma bem genérica, a Ibracon e Audibra têm quase que os objetivos idênticos, ok? Só que esses objetivos, um é destinado à auditoria interna, que são aqueles auditores que são subordinados à alta cúpula da empresa, à alta administração da empresa, onde eles, de alguma forma, procura fazer cumprir o que foi determinado nos controles internos, nos estatutos das organizações, e a Ibracon são os auditores independentes. São aqueles que não têm nenhuma relação, que procuram não ter nenhuma relação de independência, tá? Nenhuma relação de dependência, ok? Com nenhuma das partes envolvidas naquela firma, naquela empresa que nós estamos auditando. Okay? Se ele tiver alguma relação de dependência, ele não deve, pelo menos, não pode, estar fazendo essa auditoria nessa empresa. Porque a opinião dele, de alguma forma, pode ser tendenciosa, pode voluntariamente, aí seria uma fraude, ok? Ou, eventualmente, né, sem a vontade, sem a pessoa
ter realmente a intenção, ele pode cometer também um erro, pode emitir uma opinião tendenciosa. Então, para que nós possamos evitar esse tipo de situações, o que precisa para fazer para você ser um auditor independente? Bacharel em Ciências Contábeis, ok? Habilitado pelo CRC e não ter nenhuma relação de dependência com as partes envolvidas em qualquer lugar que você for, ok? Essa relação de dependência, ela tem que ser respeitada de forma reta, que é pai, filho, neto, bisneto. Ou essa é uma forma reta descendente para baixo. Pai, filho, neto, bisneto. Tem a forma reta ascendente. Pai, tá? Vô, bisavô, tataravô. Então, dentro desse espaço eu não posso atuar. E na forma também colateral. Eu tenho meu irmão, meu sobrinho, meu primo, tio e assim sucessivamente. Então eu tenho a forma reta, que ela pode ser ascendente ou descendente, e tenho a forma colateral, uma forma lateral, que é irmão, tio, sobrinho, primo e etc, etc. Ok? Então ficou claro os órgãos que estão relacionados com os auditores, com auditoria externas. Meus amigos, tem outras tantas instituições, associações, etc., que fazem parte desses órgãos relacionados. Os principais são esses. Os outros, não que não tenha importância, não são importantes, né? Mas os mais expressivos, os que têm uma atuação mais expressiva na nossa carreira de auditor, são esses 4 aqui que são imprescindíveis. Tá? Ou por exigência legal, ou por atuação deles. Por exigência legal, nós temos o CRC e a CVM. Exigência legal. E os outros por institucionalidade. Tanto o IBRACON quanto a Audibra. Ok? Nós falamos nas aulas passadas sobre o que é a responsabilidade do auditor, falamos dos testes, da forma que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, falamos de documentos, falamos de papéis de trabalho, falamos de controle interno e etc. Então, pelo tamanho dos trabalhos e pelo custo que é um trabalho de auditor, porque ele é um trabalho criterioso, um trabalho feito de forma científica, ok? Precisa que seja um profissional altamente qualificado. Um profissional que no decorrer da vida profissional dele acumulou várias experiências, acumulou vários conhecimentos, ok? A empresa de auditoria deve ter investido muito nesse profissional, que ele se tornou um profissional caro, ok? Então, a hora desse profissional é uma hora que está, assim, acima da média dos outros profissionais. Tá? Então, é um profissional relativamente caro comparado com o mercado. Então, a hora de trabalho é uma hora cara. Como os administradores, os financeiros, sempre estão buscando o quê? A maximização da riqueza, tanto do patrimônio das entidades, quanto dos seus acionistas, é de bom tom que todos os trabalhos de auditoria seja feito um planejamento. E um planejamento de uma forma assim, muito criteriosa, muito científica até. Ok? Num primeiro momento, para que os resultados sejam o melhor possível. Num segundo momento, para que tudo aquilo o qual eu me propus a fazer seja realizado da melhor forma possível. Ok? Não existe só um trabalho de auditoria. Existem vários trabalhos de auditoria. Então, o auditor ele pode ser convidado para certificar as demonstrações contábeis de uma determinada empresa. É um tipo de trabalho, é um tipo de auditoria. O auditor ele pode estar sendo convidado
para que ele analise o risco do meu negócio. O meu negócio é um negócio de segurança ou é um negócio de risco? Tá? Qual que é a segurança do meu negócio? Qual que é a sustentabilidade do meu negócio? Ok? É um outro tipo de auditoria, é um outro tipo de trabalho, são outros tipos de procedimentos. Ok? Então, em função dessa amplitude do trabalho de auditoria, tá? Todos os trabalhos para o qual você é convidado a fazer, num primeiro momento você vai se apresentar e verificar qual que é o desejo do seu cliente. Olha, o meu cliente quer que eu faça um estudo de viabilidade desse projeto. Esse projeto é viável ou não é viável? Se é viável, por que é viável? Se não é viável, por que ele não é viável? Então eu vou ter que fazer um estudo desse projeto. Olha, não, eu não quero que você faça estudo, eu quero que você me certifique essas demonstrações contábeis. Um outro projeto. Qualquer uma das situações, o que me leva a fazer um planejamento? Por quê? Porque a cada serviço, parece que a gente pode usar assim, um serviço de alfaiate. É um serviço encomendado. Então, para cada serviço, eu tenho um critério, tenho um procedimento para estar fazendo. Dentro desse critério, dentro desse procedimento, dentro do que o meu cliente me encomendou, dentro da realidade do meu cliente, ok? Eu tenho procedimentos próprios para aquele cliente. Eu tenho procedimento com característica própria para aquele segmento daquele cliente. E isso, às vezes, a mesma situação, eu estou fazendo um estudo de viabilidade, de risco de um determinado negócio, ok? Se o cliente é de um segmento, é uma situação. Se o cliente é de um outro segmento, é uma outra situação. Qualquer um que seja, o que eu tenho que fazer? Um planejamento. Para que eu possa reduzir o máximo possível o custo do meu cliente. O custo dos honorários do meu cliente. Esse é um dos objetivos do auditor. Tá? O meu cliente pode reclamar que a minha hora é uma hora cara, mas ele nunca vai reclamar que eu estou fazendo hora, que eu estou aqui trabalhando, tô fazendo hora para ganhar. A minha hora é muito bem paga. A hora do auditor é muito bem paga. Então ele não precisa desse subterfúgio, desses recursos, de fazer hora, de enganar e etc. e tal. Primeiro, por ética, por moral, por profissionalismo e etc. E segundo, que não tem a menor necessidade. Então, o planejamento tem essa função. O quê? De ajudar, inclusive, o cliente a minimizar o custo dos honorários da auditoria. Ok? Então, para que nós possamos, dentro desse cenário, eu fui num primeiro momento, antes de cair na auditoria, eu quis buscar, dentro de um conceito literário, a definição do que é um planejamento. E é isso que eu busquei nessa tela aqui. Então, se nós olharmos bem o que está aqui nessa tela, o que é planejamento? Não tem uma definição contábil, né? É uma definição literária. O que é o planejamento? Planejar é a técnica de pensar hoje as implicações futuras de uma decisão que pode ser ou não tomada no presente. Eu vou tomar decisões no presente que vai implicar em consequências futuras. Ok? É o prever hoje o que poderá ou não ocorrer o amanhã. É uma das funções básicas da administração e também da atividade auditorial. Significa o trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados. Elaboração por etapas com bases técnicas, e especialmente no campo socioeconômico. De planos e programas com objetivos definidos, conforme define Aurélio, página 510, livro de 1995.
Apesar de 1995 terem passado quase 20 anos já, essa definição é muito presente, ela é muito real, ok? Nós planejarmos o hoje, pensar hoje as consequências do amanhã, ok? E o que é essas consequências? Eu estou pensando hoje o que eu posso minimizar o amanhã. Então, hoje eu já estou pensando do quê? Olha, se eu fizer isso hoje, dessa forma, com esse procedimento, eu tenho consequências A, B, C. O A pode ser uma consequência interessante, o B, C não. Então, eu vou agir de forma com que eu vou conduzir as minhas decisões, tá, de forma que dê o A. Para quê? Para que eu elimine a possibilidade B e C e eu consiga, de uma forma eficaz, de uma forma correta, de uma forma qualitativa, minimizar o custo do meu cliente. Ok? Então, esse é a definição de planejamento visto pela ótica literária. Tá? E agora nós vamos ver essa definição vista pela ótica da contabilidade, pela ótica da auditoria, que é um pouco diferente. E a importância desse planejamento, ela é até prevista nos princípios contábeis. Tá? Na NBC 11.4, aprovada pela resolução número 1035/2007, você vê que isso é uma situação recente, tá? A auditoria é uma ciência, de uma certa forma, ainda recente, é muito jovem dentro dos conceitos de contabilidade, principalmente no nosso país. Tá? A globalização, os negócios que estão atravessando o universo, faz com que os auditores tenham um espaço cada vez maior dentro das organizações. Tá? Então, vocês veem, essa obrigatoriedade do planejamento, essa apresentação do planejamento, é uma resolução que foi aprovada em 2005. 7 anos de aprovação, muito recente. Então, essa resolução apresentou o seguinte conceito para o planejamento de auditoria. É a etapa do trabalho no qual o auditor independente estabelece a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando a partir da contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz. Complementa ainda o CFC. O planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades, os fatores econômicos e legislação aplicável, as práticas operacionais da entidade e o nível geral de competência de sua administração. Meus amigos, olha a importância de tudo isso aqui no planejamento. O porquê que nós temos que fazer esse planejamento. No planejamento, eu já começo a emitir o meu parecer. O parecer de auditoria, ele tem 3 tópicos. Primeiro tópico, eu vou colocar para que eu fui contratado. Então, olha, no meu contrato, no meu contato, etc., tal, que eu fui contratado para fazer tal situação, ok? Começo a discorrer o que eu constatei no que eu fui solicitado. Tá? Então, quando eu começo a fazer aqui o meu planejamento, eu já estou determinando o quê? Olha, eu fui contratado para fazer determinada coisa e de que forma que eu vou fazer isso, ok? Para qual objetivo que eu vou ter para fazer isso daqui? E aí eu começo a desenhar o meu trabalho, os meus objetivos, ok? E esse desenho, ele pode estar acontecendo, como nós falamos anteriormente, de várias formas, de várias situações, ok? Que formas que eu tenho para estar fazendo isso? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que conhecer. Tá? O que o CFC nos diz? O planejamento pressupõe um adequado nível de conhecimento sobre as atividades da empresa. O que nós falamos no slide anterior? Olha, eu posso ter o mesmo trabalho, um trabalho de risco, de procurar viabilizar o risco de um negócio ou não. Se for de segmentos diferentes, o meu trabalho vai ser diferente. Por quê? Porque são realidades diferentes. Às vezes, até o mesmo segmento pode dar resultados diferentes, procedimentos diferentes.
ok? Se eu for fazer um trabalho de viabilidade de uma Shell e de uma Petrobras, duas empresas de petróleo, mas com objetivos diferentes. A Shell está no nosso país com uma finalidade lucrativa de explorar realmente recursos, de ter um resultado, objetivo resultado, não que a Petrobras não tenha esse objetivo, mas entre esses objetivos, entre o objetivo de angariar lucro, tá? Ela tem tantos outros objetivos sociais, econômicos, que muito provável que a Shell, a Texaco e etc. não tenha. Então, uma auditoria, duas empresas, duas auditorias de viabilização de algum projeto, tem contextos totalmente diferentes. Ok? Então, essa informação que você tem que buscar do seu cliente é extremamente importante. Então, conhecimento sobre a atividade do cliente. Não só a atividade como a Petrobras e a Shell, exploração de petróleo, mas, inclusive, como quais são as funções sociais, econômicas e etc. que essas empresas têm. Fatores econômicos, legislações aplicáveis, as práticas operacionais, o que a legislação implica nas atividades que esse negócio tem. Então, essas informações, esse estudo, o resultado desse trabalho, não tenha dúvida nenhuma que implica em caminhos a serem seguidos. Ok? Então, dependendo do meu trabalho, dependendo dos resultados do meu estudo, eu vou pegar o caminho A, o caminho B ou o caminho C. Ok? Então, o planejamento, tá? É uma ferramenta extremamente importante no trabalho de auditoria. Além de você, no planejamento, além de você poder estar desenhando as suas atividades para que você tenha um controle muito maior do que você vai estar fazendo também, olha a amplitude do planejamento. Tem um fator aqui para que eu possa estar posicionando com maior segurança os honorários que vão ser cobrados. Eu fazendo um planejamento da minha atividade, eu vou saber exatamente o que eu vou ter que executar e quantos profissionais da minha equipe eu vou ter que trazer. Dependendo da quantidade de atividades que eu tiver e de quais atividades que eu tiver, eu vou trazer 2 auxiliares, um trainee, 2 supervisores, um gerente, não sei. Vai depender do que me espera e de como eu vou fazer esse planejamento. Outro fator que determina essa quantidade de pessoas aqui é o tempo que o meu cliente quer dessa informação. Se o cliente quer essa informação num tempo normal, eu tenho aqui uma situação. Ah, não, eu preciso disso com mais urgência. É uma licitação, eu quero entrar numa licitação pública, eu estou vendendo a empresa, se eu não der essa informação até tal dia, eu vou perder esse negócio, etc. e tal. Então, dependendo da quantidade, do tempo, eu vou ter mais ou menos funcionários. E, se eu tiver mais, os meus honorários vão ser maior. Se eu tiver menos, os meus honorários vão ser menor. Só isso basta para os honorários? Não. A complexidade da minha atividade. Ok? É um outro fator determinante para que eu possa estar desenhando os meus honorários. Então, eu estou cobrando, olha lá, meus honorários. Se amanhã ou depois, olha, eu precisar, no decorrer do meu trabalho, no desenvolver da minha atividade, eu precisar de alguma outra situação, precisar fazer uma outra atividade que não estava previsto no meu planejamento, é muito fácil.
Eu saber exatamente o que eu fiz, o que eu não fiz, quem fez e quem não fez. Eu sei exatamente o que cada um dessas pessoas aqui que estão aqui, pelo qual eles vieram até aqui, o que eles vieram fazer até aqui, e se eles estão fazendo ou não estão fazendo. Então, quando, olha, tem que fazer circularização bancária, quem vai fazer? O João. Olha, tem que fazer o inventário, quem que vai fazer? O José. Tá? Tem que fazer os cálculos da depreciação, das provisões, etc. Quem que vai fazer? A Maria. Tá? Então, eu já sei exatamente, preliminarmente, eu já sei quem vai fazer o quê. Eu sabendo quem vai fazer o quê, é muito fácil até eu gerenciar o trabalho de auditoria dentro de uma empresa. Se vocês observarem, um trabalho de auditoria. Então, eu tenho lá 4 ou 5 auxiliares, tenho 2 trainee, tá? E tenho um supervisor. Por quê? Os supervisores, normalmente, eles fazem trabalho de análise, trabalho de conferência. Quem faz mais trabalho operacional? Os auxiliares. Os auxiliares fazem mais trabalho operacional. O supervisor, ele confere os trabalhos operacionais dos auxiliares, que já passou aqui, dependendo também da estrutura da empresa, deve ter um trainee aqui no meio ou não, tá? E o gerente analisa o que? O trabalho dos supervisores. Então, eu preciso sempre de mais auxiliares. O trabalho dos auxiliares sempre demandam mais tempo, ok? Menos um pouco do trabalho dos trainees, um pouco menos do trabalho dos supervisores e um pouco menos ainda do trabalho dos gerentes. Então, um gerente, normalmente, ele tem 2, 3, 4, até 5 equipes. E ele consegue administrar isso com bastante facilidade. Por quê? Ele deixa atividades para a equipe A, para a equipe B, e ele, no decorrer do dia, ou online, ou através de um sistema, um software eletrônico, ou pessoalmente, não sabemos exatamente qual que é em cada situação, mas se ele tem várias alternativas, para que ele possa estar conferindo a atividade de quem? Dos operacionais. Por quê? A atividade dele é extremamente analítica. Uma atividade gerencial. Então, ele consegue conduzir simultaneamente 2, 3, 4, 5 equipes, dependendo do quê? Do trabalho que ele está fazendo, da complexidade do trabalho que está sendo feito. Ok? Adequado nível de conhecimento sobre a atividade, fatores econômicos, legislação aplicável, as práticas operacionais da entidade e o nível geral de competência de sua administração. Esse último item também é muito importante. Tá? Nós vamos lá na frente, nós vamos estar falando de fraude, acho que é na aula seguinte. Ok? E quando nós falamos de fraude, esse item aqui, a administração, é de extrema importância. Okay? Uma empresa bem administrada, bem conduzida, o trabalho de auditoria tende a ser mais barato. O tempo do trabalho do auditor tende a ser menor. Uma empresa mal administrada, uma administração com pouca competência, com baixa qualidade, ok? Exige muito mais testes, muito mais tempo para o trabalho de auditoria. Okay? Então, essa também é uma análise que o auditor tem que fazer, competência de sua administração. Tá? Só para a gente adiantar um pouquinho as nossas conversas, né? Vamos pensando um pouquinho como que o auditor, no seu parecer, ele pode, de uma forma sem ofender ninguém, sem desagradar ninguém, mas sem trair também ninguém, falar sobre a incompetência da administração de uma empresa.
ok? Não vou dar resposta agora, mas eu quero que nós comecemos a pensar de que forma que isso pode ser feito, ok? Sem agredir as pessoas. Aí não tem graça, né? A gente sair por aí agredindo as pessoas não é o objetivo. Nosso objetivo é realmente resolver os problemas o nosso problema é profissional. Então, eu tenho um problema. Eu tenho uma administração incompetente. Como que eu posso colocar isso no meu relatório, no meu parecer, justificar isso sem ofender o A, B, C, D? Ok? Esse é um dos nossos grandes desafios. Ainda falando do planejamento, identificação de risco e distorções relevante por meio de entendimento da entidade e de seu ambiente. Nós falamos aqui, né, pessoal, no outro slide, né? Identificar os riscos do negócio, as distorções relevantes nas nossas demonstrações. Isso tudo faz parte do quê? Do planejamento. Ok? Olha, o controle é frágil. Tá? Um controle frágil tende a fraude. Meio de entendimento da entidade e seu ambiente. Que ambiente que a entidade está inserida? Tá? Ele convive num ambiente de corrupção. Olha, a companhia Delta, que é a companhia lá do Cachoeira, é uma empresa bem administrada, contadores competentes, auditores competentes, etc. e tal. Mas em que meio que essa empresa vive? Ok? Então, não tem como uma empresa dessa, por melhor que sejam os seus controles, ter números saudáveis. Saudáveis que eu falo, não números positivos ou negativos, verdadeiros. Tá? Esse é um dos nossos grandes desafios. Tá? Resposta do auditor aos riscos avaliados. Tá? Cai um pouquinho naquela resposta, pessoal, que nós vamos falar lá na frente ainda, quando eu fiz a pergunta da administração incompetente. Como que eu posso responder isso? Resposta do auditor aos riscos avaliados. Execução dos trabalhos de auditoria. Nós fizemos o planejamento, vimos como nós vamos fazer esse planejamento, ok? E aí nós vamos começar a fazer o nosso trabalho. Qual que é o nosso grande propósito, pessoal? Emitir um parecer. Esse parecer ele tem que ser emitido com base o quê? Em evidências. Eu não posso simplesmente chegar lá, olha, a empresa está bem ou não está bem, a empresa está ruim, a demonstração contábil, eu colocar lá que ela tem ressalvas para serem observadas, etc. Se eu colocar que a empresa, se eu fizer um parecer sem ressalvas, eu tenho que justificar o porquê da qualidade desse parecer. Ok? Então eu tenho que, de alguma forma, tá? Imaginando o melhor possível, um parecer sem ressalva. Ok? Nesse parecer sem ressalva, eu devo, de alguma forma, fazer o quê? Evidenciar, justificar a qualidade do meu produto. Por que eu vou comprar uma Mercedes-Benz? Porque é um carro que me dá status, é um carro que ele tem qualidade, é um carro que não quebra, ele tem duas bombas de gasolina, se uma quebrar, a outra está à disposição, ele tem um freio de última geração nas 4 rodas, então a possibilidade de eu ficar sem freio com o carro é quase nula, e assim sucessivamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar evidências onde retrata a qualidade de um Mercedes-Benz. Então, olha, eu tenho que mostrar também evidências de auditoria, onde eu posso estar mostrando, não de uma forma pessoal, de uma forma emocional, a minha opinião, mas de uma forma, científica. Tá? Isso é bom, isso tem qualidade, por causa disso, 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 disso. Ok? Então, essa é uma das buscas do trabalho nosso do auditor.
buscar evidências. Essas evidências nós pegamos, nós normalmente construímos essas evidências, essas opiniões, através do quê? Dos papéis de trabalho. Tá? Então, no decorrer dos nossos trabalhos, tá? do trabalho da auditoria, o que nós vamos estar buscando? Evidências, vamos justificar essas evidências através dos papéis de trabalho, onde nós consigamos montar o quê? Construir o quê? Uma ideia, construir uma opinião. Tá? Então, isso são evidências da auditoria. Muitos desses trabalhos nós fazemos através de amostragem. Tá? O papel do auditor não é refazer a contabilidade, é testar. Se aqueles números que estão lá são números confiáveis para que alguém de direito possa tomar decisões. Esse é o papel do auditor independente. Quem faz contabilidade é o contador. Tá? Que é subordinado, você tem que fazer isso desse jeito, eu não quero que esse lançamento apareça, eu quero que esse apareça, eu não, tá? Então, esse é o papel do contador, fazer a contabilidade da empresa. O papel do auditor é diferente. Eu vou fazer testes para verificar se a contabilidade executada pelo contador está de boa qualidade ou de má qualidade. Tá? E uma das formas de nós testarmos a contabilidade é nós pegarmos documentos, situações e fazermos testes de amostragem. Tá? Mais uma vez é bom reforçar isso aqui, pessoal. Por que a amostragem? Perde a qualidade? De jeito nenhum. Tá? São testes feitos com muito critério, altamente testado. Lógico que a possibilidade de um engano, de uma situação, existe. Tá? Não de um engano, mas não de uma aferição 100% correta, existe. Tá? Mas faz parte do processo de auditoria. Está dentro daquela margem de erro que dificilmente ultrapassa o limite de 10% ou coisa desse tipo. Tá? Então, como que eu procedo esse trabalho de amostragem? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho... Eu tenho uma conta bancos com saldo de R$ 1 milhão e eu tenho aqui diversas contas, diversas análises. Então tem aqui o Banco Itaú, tem o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, o Banco BIC, tá? E assim sucessivamente. Cada um desses bancos tem um saldo de conta que, somado todos eles, vai me dar R$ 1 milhão. Para que eu certifique, para mim eu falar que, olha, esse número de 1 milhão é um número correto, eu preciso testar todos os bancos? Não. Se eu for testar todos os bancos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que refazer toda a contabilidade. E não é esse o objetivo da auditoria. Tá? Então, para que eu possa falar que esse número está ok, o que eu vou fazer? Tudo isso vai entrar naquele primeiro slide que nós vimos quando nós falamos de planejamento. Ok? Nesse slide de planejamento, eu vi a fragilidade da empresa quando eu estou fazendo o planejamento. Os controles internos desse negócio, dessa empresa, é bom ou é ruim? Dependendo da conclusão que eu chegar, baseado em testes também de observância e etc., etc., eu vou falar que ele é bom ou é ruim. Se ele for bom, esse percentual tende a cair. Por quê? Se eu tenho um bom controle aqui, eu não preciso testar tudo. Ah, ele não é bom, ele é ruim. Então, esse teste de amostragem tende a evoluir, tende a aumentar. Tá? Então, quanto mais frágil o meu controle, maior é a minha amostra que eu tenho que ter, para que eu possa certificar que esse número está ok. Então, dependendo da situação, se eu escolher aqui duas contas que correspondem a 50%,
vamos imaginar assim, eu posso, pessoal, posso me dar por satisfeito que esse número aqui está correto. Dependendo do nível do meu controle interno, eu tenho que chegar a 70%, 80%, para que eu possa falar que esse número aqui está correto. Só isso vale na minha análise, quando eu vou fazer análise de amostragem? Não. Olha, eu tenho aqui o meu total de ativos. Lá na frente nós vamos estar vendo índices econômicos, ok? Quanto que a conta bancos representa do total do meu ativo? Essa é uma outra variável que interfere na amostragem que eu vou ter. Se esse percentual aqui for irrelevante a esse total, eu não tenho, a menos que eu tenha aí alguma evidência de fraude, alguma desconfiança, alguma coisa, eu não tenho por que estar testando 100% disso aqui. Ah, não, mas agora eu percebi que esse número aqui, o total da minha conta bancos, ele é significativo, ele é relevante em relação ao total dos meus ativos. Tenho que rever essa situação. Ok? Aí eu tenho que pegar quanto mais, porque vamos imaginar, se eu testar 50% disso aqui, e esse número for 70% do meu ativo, é um número importante, significativo, para tomada de decisões. Então, quanto maior ele representar do meu total, eu também interfiro aqui. Claro essa situação, pessoal? Qualquer dúvida, estaria à disposição no meu e-mail, ok? E é importante que nós entendamos bem o que significa esse critério de amostragem. O porquê que é amostragem e não é... E eu não preciso fazer tudo. Se eu fosse fazer o exame total dessa conta, eu estaria fazendo um trabalho de perícia, não estaria fazendo um trabalho de auditoria. O trabalho do perito, olha, eu estou fazendo uma dissolução de uma empresa, onde o sócio A e o sócio B, eu tenho que determinar a cota do A e a cota do B. Então eu tenho que ir até as últimas consequências. Eu tenho que analisar todos os bancos para ver se aqueles números são verdadeiros. Ok? Por quê? Eu vou estar separando o patrimônio. Eu vou estar dando para o sócio A a parte dele e para o sócio B a parte dele também. Ok? E aqui, quando eu estou separando o patrimônio, qualquer centavo é motivo de briga. Agora aqui não, aqui eu estou dando uma certificação que esse número é verdadeiro ou é mentiroso. O que eu coloco lá no meu parecer? As demonstrações contábeis estão de acordo com as normas, com os procedimentos, quer dizer, com os procedimentos normalmente aceitos pela contabilidade. Eu posso colocar num laudo pericial que o valor das cotas do sócio A está de acordo com os procedimentos normalmente aceitos pela contabilidade? Lógico que não. Ele vai querer saber quanto exatamente você tem na conta bancos para que ele pegue a parte dele. Não é assim que funciona? Então, olha uma das diferenças aqui entre o laudo, entre a perícia e a auditoria. Ok? A única coincidência que tem nessas duas ciências são as ferramentas de trabalho. Ferramentas de trabalho, não são papéis de trabalho. Ok? Tanto a auditoria quanto a perícia utilizam ferramentas parecidas. A investigação, a indagação, a verificação e etc, etc. Ok? Mas com objetivos totalmente diferentes. Uma certifica demonstrações e outra busca uma prova inequívoca, uma prova sem contestação. Ok? Então, ficou claro a amostragem e auditoria? E isso daí, o que é? É um teste substantivo, ok? Que a gente faz em determinadas contas de acordo com as suas características. Eu não posso fazer um teste de circularização no meu
no meu estoque. Tá? Apesar de ser também um teste substantivo, no meu estoque, o teste que eu vou fazer é de contagem, é o inventário que eu vou fazer. Eu não vou circularizar o meu estoque. Ok? Então, amostragem e auditoria. Auditoria e estimativas contábeis. Tá? A amostragem e a estimativa, o que são? Dados estatísticos. Okay? São dados que você trabalha com base em situações que você vai estar desenvolvendo dentro do seu negócio, dentro do desenho que você fez do seu planejamento. Você vai trabalhar com estimativas, com amostragens, com verificações, com indagações, com exames, etc. Tá? E você vai fazer o quê? Alguns testes, alguns cálculos. Com base nesses cálculos, com base nessas estimativas, você chega em determinadas conclusões. Valor justo. Esse teste, pessoal, esse procedimento é um procedimento que ele veio ser exigido a partir da 11.638. Então, muitos auditores ainda não estão muito bem. Os auditores, eu acredito até que já estão mais familiarizados, mas os contadores ainda não estão bem familiarizados com o valor justo. Então, nós observamos no nosso dia a dia que um ou outro contador ainda tem assim, uma certa dificuldade, uma certa estranheza em ter que estar trabalhando com o valor justo. Então, aqui eu acho que caberia a pena nós entendermos bem o que é o valor justo, o que é pela interpretação da legislação. O que é a legislação? Porque nós aqui podemos dar várias interpretações. O que é valor justo? É um orçamento apertado? É alguma outra coisa parecida? Que é diferente da interpretação da visão da legislação. Então, o que é o valor justo? A Lei 11.638 introduziu, essa Lei 11.638, não precisamos nem estar tocando, mas foi a que veio substituir grande parte da 6.404, que ela também tem o foco nos investidores, e que foi mais um passo para a evolução da qualificação dos dados contábeis. Tá? A 6.404 ele tinha o foco nos auditores, tá? E a 11.638, que também tem o foco na auditoria, mas um foco muito mais amplo, tá? Porque ela quer universalizar a contabilidade. Tá? Então, além dos relatórios engessados, dos relatórios como o balanço, o DRE, a DMPL, o DFC, etc., tá? São criados vários relatórios para que nós, contadores, nós, auditores, possamos, de uma forma clara, objetiva, ok? Nós vamos estar falando disso um pouquinho mais para frente também, de clareza e de objetividade. Podemos traduzir com bastante fidelidade esses relatórios para A, B, C, D. Tá? O entendimento do que acontece na nossa legislação, na nossa economia, não é compreendido por muitos executivos em volta do mundo, em volta do nosso planeta. Ok? Só para que vocês possam ter ideia do que nós estamos falando, em 2008, não, a data não vou lembrar agora certo, 2000 alguma coisa, quando o presidente dos Estados Unidos ainda era o Bill Clinton, não era 2008, foi antes dele, né? Um dos assessores dele levou para ele o resultado do Bradesco, do nosso banco. E ele brigou com o assessor dele. Você está louco? Isso não é lucro do banco. Isso é o lucro do sistema brasileiro, das instituições financeiras. Né? Não, é o lucro do banco. Não é. E ficou aquele impasse, né? Mas o que aconteceu, pessoal? O número do Bradesco, ele era tão absurdo para o Bill Clinton, que ele estava entendendo que aquele lucro não era o lucro de uma instituição bancária, mas de todo o sistema bancário do país. Ele só foi entender que aquele resultado correspondia à realidade
Depois que o assessor dele, através de um relatório, né, explicou para ele que nós praticamos juros muito diferente dos juros que são praticados pelo mercado americano. Ah, então agora ele entendeu por quê. Pessoal, nós estamos falando do Bill Clinton, um dos homens mais inteligentes, mais poderoso, mais influente do planeta. Mesmo passado aí todo esse tempo que ele saiu do poder, saiu da Casa Branca, o que nós temos? Ele está sempre por dentro ou em cena em situações importantes do planeta, dos Estados Unidos, etc. Se o Bill Clinton, um homem que tinha todas as informações e etc., cometeu este engano, você imagine as outras pessoas que não têm o mesmo nível de informação que ele tinha, a mesma capacidade de administrar dados que ele tinha, ou que ele tem ainda, né, que ele tinha. Tá? Então, essas informações, como o do valor justo, são informações extremamente importantes para que as empresas, os dados, os fatos que ocorrem nas empresas em qualquer lugar do planeta, seja também compreendido em qualquer lugar do planeta, por qualquer pessoa que queira estudar. Tá? Dentro desse conceito, o que é o valor justo? A Lei 11.638/07 introduziu o conceito do valor justo no Brasil. Além dela representar uma quebra de paradigma fiscal, em prol do foco nas informações econômicas aos usuários externos, seu escopo principal foi a convergência do padrão contábil aos padrões internacionais, a compreensão, tá, a 11.638, tá, é fazer com que as nossas demonstrações sejam compreendidas, tá, dentro dos padrões internacionais, com o intuito de fornecer a comparabilidade necessária às demonstrações financeiras e contábeis. O conceito de valor justo pode ser considerado um dos motivos para o entrave nas negociações entre países para a convergência de normas contábeis. Sua subjetividade, aliada às características do mercado, quando inexistente ou insignificante, torna-o difícil de ser implementado. Tá? O que é esse conceito do valor justo? Fora os investimentos que interferem no capital da nossa empresa, no patrimônio líquido da nossa empresa, a maioria dos investimentos que a entidade faz, elas são contabilizadas pelo custo de aquisição. Ok? Esse custo de aquisição, invariavelmente, ele não representa a realidade do mercado. Ok? Então, é através da valorização do valor justo é que nós podemos estar dando qualidade, tá, às demonstrações contábeis. Se eu tenho um balanço, se eu tenho uma demonstração qualquer, com valor registrado, que não reflete a realidade do mercado, é uma ferramenta que não serve para os objetivos para a qual ela está sendo criada. Então, este conceito do valor justo é uma modernização do quê? Dos meus relatórios, do produto que a contabilidade está vendendo. Eu estou mostrando para os acionistas do meu cliente, eu estou mostrando para o banco, eu estou mostrando a realidade patrimonial dessa empresa. Não pelo custo de aquisição, mas pelo valor justo. Então, essa é uma obrigatoriedade da 11.638. Tá? Que foi a lei que trouxe o quê? O que ela trouxe no seu escopo principal? Foi a convergência do padrão contábil aos padrões internacionais, com o intuito de fornecer comparabilidade, comparar necessárias demonstrações financeiras contábeis. Ok? Então, valor justo. Isso é uma pergunta bem clássica, é uma situação atual,
essa compreensão do que é o valor justo, tá? É uma norma atual. As outras são normas anteriores que a gente já conhecia e etc. e tal. Já tem o auditor, o contador, já tem uma certa familiaridade com as outras situações, ok? Mas essa do valor justo é uma situação nova, ok? Que pode ser alvo de questionamento para testar o conhecimento dos senhores, ok? Um outro conceito, um outro procedimento na execução dos trabalhos são divulgações relacionadas. Tá? Acho que muita gente já ouviu falar isso, né? E a gente às vezes não sabe nem exatamente o que é. Então, acho que num primeiro momento a gente tem que entender o quê? O que é, o que são essas divulgações relacionadas e depois ver qual que é o procedimento. Então, qual que é o conceito de divulgações? Transações com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre partes relacionadas, independente de haver ou não um valor alocado às transações. As transações com parte relacionadas e os saldos existentes com outras entidades de um grupo são divulgadas nas demonstrações contábeis da entidade. As transações e os saldos existentes como partes relacionadas são eliminadas na preparação das demonstrações contábeis, consolidadas do grupo, sendo mantida nas demonstrações contábeis individuais da entidade. Acho que está claro aqui, né? O que são essas divulgações relacionadas? Então, são transferências de recursos, serviços, obrigações que acontecem entre entidades de um mesmo grupo. Ok? Então, nos relatórios individuais de qualquer entidade, aparecem determinadas situações. Só que no consolidado, um absorve o outro e ele acaba desaparecendo. Então, se eu tenho um passivo, um nível de endividamento alto, e esse nível de endividamento ele é de uma empresa, de uma entidade do grupo, no consolidado, esse nível de endividamento desaparece. Se eu tenho um capital de giro numa outra empresa, tá? Que é um capital de giro saudável, e eu tenho um endividamento no outro, no consolidado, esse capital de giro pode desaparecer. Ok? Então, essa divulgação, divulgações relacionadas, né, ela tem que ser trabalhada onde? Nos nossos relatórios, no trabalho, na execução dos trabalhos da auditoria. Tá? Eu tenho que fazer teste, eu tenho que observar, tem toda uma legislação onde normatiza procedimentos dessas atividades relacionadas, tá? A nível de preço, a nível de custo, a nível de prazo, a nível de realizações e etc, etc. Okay? Então, esses procedimentos, ele tem que ser todos eles testados e verificarmos se eles estão de acordo com que diz a legislação. Ok? Generalizando a situação, a grosso modo. Eu tenho informações, eu tenho fatos que ocorrem entre entidades de um mesmo grupo e que no meu consolidado, esses fatos podem desaparecer. Eu posso fazer isso numa forma real ou posso estar manipulando informações. Ok? E se eu, de uma forma, ou por fraude, ou por erro, ou por... essas divulgações relacionadas, elas têm que estar enaltecidas, ela tem que estar chamando atenção aonde? Nos meus relatórios. Partes relacionadas. E aí vem a continuação da informação. O relacionamento com partes relacionadas pode ter efeito nos resultados e na posição financeira da entidade. As partes relacionadas podem efetuar transações que partes não relacionadas normalmente realizariam. Por exemplo, a entidade que vende bens à sua controladoria investidora, pelo custo, pode não vender nessas condições a outro cliente. Além disso, as transações entre partes relacionadas podem não ser feitas pelo mesmo valores que são transacionados entre as partes não relacionadas. Pessoal,
aqui é importante, e o pessoal faz joguinhos diversos, né? Proibido ou não, tá? Nós não somos aqui judiciários, né? Não somos aqui policiais, para tá. Qual que é o nosso papel do auditor? É evidenciar. O que eu tenho que evidenciar? Este procedimento, tá, de venda, eu estou vendendo em condições diferentes do mercado. Olha, no controle interno da empresa, etc., etc., tá, eu tenho que vender com uma margem de tanto. Eu fiz isso com a minha investidora? Sim, não. Fiz baseado em tal coisa, se eu critiquei tal situação, tal legislação. Isso é importante? É fundamental. Será que o mesmo, se eu tenho aqui, a investidora e tenho aqui outros acionistas, e aqui eu tenho a empresa. Para a investidora, para a empresa investidora, eu vendo com uma certa condição, uma condição privilegiada. Eu estou beneficiando quem? A investidora. Ok? Se eu tiver aqui investidores comuns às duas situações, ótimo. Eu só respondo os problemas legais, etc. Mas se eu tiver aqui investidores diferentes, o que vai acontecer? Este investidor aqui vai se sentir lesado. E lesado por quê? Porque ele está tendo, digamos assim, um prejuízo, porque eu tive uma venda privilegiada para esse investidor aqui A. Então, tem que ser evidenciado, tá? E, além de evidenciado, na maioria, dependendo de valores, da relevância dos valores, tá? Os investidores aqui podem, eventualmente, até serem ressarcidos. Ok? Então, por exemplo, como foi colocado, essas transações podem ser feitas com partes relacionadas. Ela pode ser feita de formas privilegiadas, que com outras situações, com outros clientes, com outros fornecedores, eu não faria a mesma coisa. Tá? E aí vai entrar a parte de perspicácia, a parte de criatividade, de conhecimento desse profissional, para que ele possa estar tomando a decisão, a informação, gerando a informação mais correta. Ok? Evento subsequente. Análise. Pessoal, nós estamos vendo aqui, agora nós estamos começando a falar da nata da contabilidade, né? Nós estamos saindo daquela condição do débito, do crédito, da nota fiscal, da duplicata, que são aqueles documentos que geram aqueles lançamentos que todos nós conhecemos. Vocês estão percebendo que esses documentos, esses fatos que nós estamos analisando agora, que a auditoria nós estamos tocando, o que são? São assuntos referente à parte de ajuste, que eu estou dando credibilidade ao meu negócio. Eu estou dando credibilidade ao meu produto, que é o balanço, o DRE, a escrituração contábil, etc, etc. Tá? Então, evento subsequente. O que é evento subsequente? Vamos falar também do conceito. São aqueles, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a conclusão na elaboração das demonstrações contábeis. 2 tipos de evento podem ser identificados. A. Os que evidenciam condições que já existiam na data do balanço, o evento subsequente à data do balanço que originam ajustes. B. Os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente à data do balanço. Evento subsequente à data do balanço que não originam ajustes. Né? O que nós temos aqui, pessoal? Balanço 31/12/2011. Data do meu balanço. Neste momento, aconteceram lá todos os
documentos que chegaram até a empresa, todos os fatos foram registrados com qualidade, etc, etc. Ok? E aí eu vou começar a fazer os ajustes, vou começar a fazer as conciliações, porque o balanço vai ser publicado, vai ser auditado e etc. Nesse período, pode acontecer eventos, pode acontecer fatos que, de uma forma direta ou indireta, possa alterar a minha posição patrimonial. Ok? E aí eu vou ter que dar um tratamento contábil para esse fato. Okay? Então, o que nós temos? Um evento subsequente. O que é subsequente? Que aconteceu depois de um determinado momento. Tá? Então, os que evidenciam condições que já existiam na data do balanço. Então, eu tinha lá uma provisão, tá, que estava feita, mas não estava feita adequadamente. Eu tive que fazer lá algum ajuste, alguma situação para deixar a minha situação mais dentro da realidade patrimonial. Tá? Ou indicadores de condições que surgiram subsequentemente na data do balanço. Olha, eu estou fazendo aqui uma análise das demonstrações e estamos percebendo que houve vendas aqui para o sócio, para a investidora, que está fora dos padrões normais. Eu vou ter que acertar isso daqui. Ok? Aqui também uma outra situação extremamente importante. O auditor, no papel dele de auditoria, de auditor contábil, nós não vamos só certificar as operações, as demonstrações da empresa, mas é importante que nós demos também para essa empresa, para esse negócio, para essa entidade, procedimentos de continuidade. Okay? Nós, como profissional da área, nós sabemos que a sequência de determinados fatos, de determinados procedimentos, pode levar a empresa a uma situação irreversível, uma situação complicada. Ou uma situação lucrativa também. Tá? Nós temos testes, nós temos números, nós temos formas da gente testar determinadas situações, de nós projetarmos determinadas situações e concluirmos de uma forma muito clara, com muita certeza, com um grau de assertividade muito grande, nós concluirmos resultados futuros. Esqueçam que todos os nossos trabalhos, nós partimos de um planejamento, que esse planejamento, o que é basicamente? É nós, no presente, levar projeções futuras. Então, o nosso presente vai mostrar com um grau de assertividade muito grande o que vai acontecer lá no futuro. Então, dentro de uma organização, nós também conseguimos fazer isso com bastante qualidade. Okay? E é um dos trabalhos que a gente faz. Então, quando você percebe, ou que você, no decorrer do seu trabalho, você examina e você vê que aquele procedimento pode levar a empresa a uma inviabilização, você tem que alertar no seu trabalho. Okay? Então, o que é essa continuidade operacional? Apesar de o parecer não representar garantia de viabilidade futura da entidade, o auditor, por determinação das normas brasileiras de contabilidade, olha, pessoal, não é uma caridade, porque às vezes alguns contadores, alguns sócios, né, entendem que, poxa, o que ele tem que se meter aqui? O que ele está fazendo aqui? Nós estamos obedecendo somente a legislação. Nós podemos ser até punidos se nós passarmos por um processo de auditoria com uma situação clara de inviabilização empresarial e nós não detectarmos isso. Okay? Então, esse trabalho de evidenciação de uma inviabilização é uma normatização.
ok? É uma obediência legal. O auditor, por determinação das normas brasileiras de contabilidade, é obrigado a evidenciar a normalidade das operações da empresa auditada, pelo prazo mínimo de 1 ano. Pessoal, com número e tudo. De acordo com a resolução CFC número 820/97, item 11.28.1. A continuidade normal das atividades da entidade deve merecer especial atenção do auditor, quando do planejamento dos seus trabalhos, olha aqui nós falamos, ao analisar os riscos de auditoria e deve ser complementada quando da execução dos seus exames. Então, lá no planejamento, lembra que nós falamos, olha, eu fui convidado para fazer tal coisa, ou eu vou fazer de tal situação, eu vou responder lá no meu parecer, olha, no exame das demonstrações contábeis, etc. Tal, constatei que, ok? O procedimento tal, a sequência pode levar a empresa à inviabilização. Olha, o projeto tal, ele vai inviabilizar a empresa. E por aí vai fora. Ok? Então, a continuidade da empresa, tá, faz parte da análise, da execução dos trabalhos do auditor. A detecção de evidências que pode mostrar, de alguma forma, o comprometimento do negócio, ou do projeto, ou de uma determinada venda, ou de uma determinada operação, ou de um determinado procedimento, é de extrema importância, tá? Faz parte do papel do auditor, para que ele possa estar fazendo isso realmente com bastante importância, com bastante qualidade, ok? Se ele não fizer isso, pessoal, olha, nós estamos ferindo uma legislação. Ou o auditor, ele pode ser penalizado. Então, ele tem que fazer. E isso aqui, pessoal, tomem bastante cuidado. Perguntas como essa, muito provável que podem cair no exame de suficiência do CRC. E daqui ele pode fazer várias perguntas. Ok? O que é o processo de continuidade operacional? Pode dar algumas alternativas. Olha, de acordo com a resolução tal, o que é essa continuidade? Tá, então aqui eles qual que é o prazo mínimo para a auditoria fazer? 1 ano. Então, só aqui nesse slide que nós estamos fazendo, pode sair 3, 4 questões. E questões, todas elas relacionadas, que pode pegar vocês aí de calça curta. Então, fiquem atentos, que esse slide aqui é muito importante. Tá? É uma dica aí, que daqui pode sair algumas perguntas. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem os conceitos desta aula, tá? Que nós falamos sobre a execução dos trabalhos de auditoria. Mais uma vez, eu me coloco à disposição dos senhores, tá? Através do meu e-mail, para que vocês possam desfazer as dúvidas de vocês. Realmente vai ser muito prazeroso poder estar participando, poder estar de alguma forma fazendo parte aí do sucesso da construção, do sucesso profissional da vida de cada um de vocês. Tá? Boa sorte, sejam felizes.